guardando o mistério da fé em uma pura consciência. Toma o seu assento em nome de Jesus. Estudando esta semana acerca da fé, eu me deparei com esse versículo, aonde Paulo diz que nós devemos guardar o mistério da fé. E eu fiquei analisando as palavras do apóstolo, porque ele usa esta expressão, mistério da fé. Mistério é algo que só Deus pode revelar, que só Deus pode fazer, mistério. E Paulo diz, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. Eu comecei analisando as escrituras, porque existem muitas coisas que a Bíblia diz que nós devemos guardar. Por exemplo, Eclesiastes capítulo 5, verso 1, está escrito que precisamos guardar os nossos pés. Guarda os seus pés quando entrares na casa de Deus. A Bíblia manda você guardar os pés. Provérbios capítulo de número 4, versículo 23 diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Paulo diz para guardar o mistério da fé. Gente, isso aqui é muito profundo. Para guardar o mistério da fé. Por que você precisa guardar, obreiro, o mistério da fé? Por que, jovem, você precisa guardar o mistério da fé? Por que, irmã do ciclo de oração, você precisa guardar o mistério da fé? Porque aqui não está se referindo uma fé comum, uma fé normal, aquela fé que a pessoa crê que Deus existe, crê nos milagres de Cristo. Isso aqui fala de fé salvífica. É uma fé autêntica em Deus. Por isso que Judas escreveu no seu único capítulo, no seu livro, no verso de número 3, ele diz que nós devemos batalhar pela fé, que uma vez, não foi 2, 3 ou 4, que uma vez foi dada aos santos. Nós devemos batalhar pela fé, que uma vez nos foi dada. Você não tem muita, você tem uma fé só. Você precisa guardá-la. Por isso que Abacuque está escrito lá no capítulo 2, verso 4, que o justo pela sua fé viverá. Aí o escritor aos Hebreus escreveu no capítulo 10, verso 38, mas o justo viverá da fé. Por que você precisa guardar a fé? Porque o justo viverá por sua fé. O justo viverá da fé. E é algo que nós precisamos fazer, guardar a nossa fé. Eu gosto muito do que Paulo escreveu em 2 Coríntios 4, versículo 7. Paulo diz assim, olha, eu combati o bom combate. Eu terminei a minha carreira, mas eu fiz o quê? Eu guardei a fé. Está vendo porque Paulo, nesse versículo que nós lemos inicial, ele diz que nós temos que guardar o mistério da fé. Paulo diz, ele é mais contundente. Eu combati o bom combate. Eu terminei a minha carreira, mas eu guardei a fé. Tem gente que está vivendo esse versículo tudo diferente. Eu não combati o bom combate. Eu arrasei com a minha carreira. E eu perdi a fé. Já pensou? Eu não combati o bom combate. Fui negligente, não combati o bom combate. Eu
arrasei com a minha carreira, eu abri mão do meu chamado, eu abri mão do meu ministério, e ainda mais, eu perdi a minha fé. Gente, vamos alimentar a nossa fé em Cristo. Pastor, como se alimenta a fé em Cristo? Através disso aqui, da palavra. Romanos 10:17 está escrito que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir o quê? A palavra. Se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, quanto menos você ouve a palavra, menos fé você terá. Aí prova, porque tem muitos crentes, como Paulo diz no outro texto, naufrágios na fé, que não tem fé mais. Crentes que estão na igreja, mas que perderam a fé. Se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, quando menos você ouve a palavra, menos fé você tem. É o que está escrito. A diminuição de você ouvir a palavra, isso fará com que a sua fé também diminua. E sabe que eu tenho percebido que nesses últimos tempos, que nesses dias tão tenebrosos, tão difíceis que nós estamos vivendo, parece que a fé está desaparecendo. Parece que a fé está sumindo do meio do povo de Deus. Vocês que são espirituais, vocês não têm percebido isso? Que a fé está desaparecendo, está diminuindo do meio do povo de Deus. E sabe que eu estou preocupado? Porque em Lucas capítulo 18, versículo de número 8, as últimas palavras desse versículo diz: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Sendo que a fé está diminuindo do meio do povo de Deus. Por quê? Porque quando você não ouve a palavra, se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, a diminuição de você ouvir a palavra vai diminuir a sua fé. Agora tem crente que às vezes nem culto de Santa Ceia ele não vem. Você tem que dar a Santa Ceia para ele no domingo, porque ele diz: não, eu não gosto de culto no sábado. Pastor, eu vou tomar a Santa Ceia no domingo. E aí prova que a gente dá Santa Ceia para 20, 25, até 30 irmãos no domingo. Sabe o que é isso? Crentes naufrágios na fé. Gente, vamos pedir graça para Deus. Vamos amar mais a palavra. Porque quanto mais você ouve a palavra, mais aumenta a sua fé. Eu já disse aqui que o cristão ele vive de duas coisas. Primeiro, da palavra. Mateus 4:4, Lucas 4:4, Jesus foi contundente dizendo: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Então o cristão vive primeiramente da palavra, e depois o cristão vive da fé. Abacuque 2:4, Hebreus 10:38, mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. E agora não é o escritor aos Hebreus falando, porque ele não poderia dizer: a minha alma não tem prazer nele. Isso já entra Jesus dizendo que se o justo recuar, Jesus falando: a minha alma não tem prazer nele. Aí o escritor aos Hebreus, fechando as cortinas desse ensinamento, ele diz: mas nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Quantos que querem guardar o mistério da fé?